Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para mais uma pré-aula da classe do Jardim de Infância. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se ainda não é inscrita, se inscreve, é só clicar no botão inscrever-se e já faz parte da nossa turma também. E quero te convidar para entrar no nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário, clica lá e participa conosco. Lá tem várias sugestões, não só minha, mas das colegas principalmente. E aí a gente vai incrementando e vai melhorando e as nossas aulas vão ficando cada dia melhor para as nossas crianças, certo? E hoje, na aula número 5, fala Jesus alimenta a multidão. Eu trouxe para vocês aqui vários hinos que falam dessa passagem, tem vários cantores, então escolham qual você acha mais adequado para a faixa etária sua, qual você vai achar que combina mais com a tua turma, leve. E se tiver algum que não está aqui, você vai usar, deixa nos comentários o nome, deixa no nosso grupo do Telegram o link para que nós também possamos conhecer mais um hino sobre esse tema, certo? Temos também aqui, ó, sugestão de memorizando. Esse, inclusive, a revista traz para nós, eu achei muito bacana, e aí eu vou compartilhar com vocês, que fala assim: quem é bondoso será abençoado, porque reparte sua comida com os pobres. Provérbios 22, 9. Então, a gente pode fazer ali com gestos, ou seja, pega a criancinha que pega, a professora vai pegar a cesta e vai falar o textuário, vai passar para a criancinha se servir pegando um pãozinho e falando o textuário. Essa criança vai pegar, vai depois que falar o textuário, ela vai servir o colega. E assim, cada um que for falando vai servindo o colega, passando a cesta para o colega pegar o pãozinho, certo? A sugestão para a história, eu trouxe aqui para vocês o link da prof que fez essa cesta. Eu fiz quando eu dava aula e trabalhei essa história, eu fiz, só que eu peguei a própria cesta de pão que eu tinha aqui em casa, era uma pãozeirinha que eu tinha, e eu usei ela mesma e coloquei como está ali na imagem. Aqueles porque o pãozinho e o peixinho eu fiz de EVA mesmo, mas a cestinha era de Vime, e eu levei para a sala, e aí eu comecei a contar. E eu fiz como ela, no momento que o Senhor multiplica, eu viro a cestinha, e aí cai os pãezinhos. A única sugestão que eu trago para vocês, que ao invés, ali parece ser fio de nylon. Fica muito melhor, né, o acabamento, digamos assim, com o fio de nylon. Só que ele se enrosca. Já o fitilho, quando eu usei o fitilho, ele não é de enroscar, ele é mais fácil. Então, se você tiver ali um fitilho, coloca o fitilho ali branquinho. Quando eu fiz com fitilho para evitar isso, que ele fique enrolado. O que ressaltar na história? Então, ali, para a idade deles, né, eu vou falar o que você vai ressaltar para a idade deles, depois eu vou dar uma aprofundadinha para vocês verem as diferenças que tem da mesma história nos evangelhos, certo? Então, vai contar para eles que Deus não deixa faltar nada para aqueles que o buscam, para quem está seguindo Jesus. Aquela multidão estava seguindo Jesus. O Senhor olhou para ela e se compadeceu dela. E Deus é tão maravilhoso que ele cuidou de todas as necessidades daquele povo. Porque aquele povo que estava seguindo Jesus, eles iam atrás de Jesus primeiro, né, no primeiro momento, por conta do milagre, porque eles viam que Jesus operava milagres, então eles seguiam Jesus por conta do milagre. Depois eles permaneciam seguindo Jesus, porque tudo que o Senhor Jesus ensinava a eles, a gente vê que nessa história o Senhor cuida ali da necessidade que eles tinham, né, da cura, e da necessidade que eles tinham ali de aprender mesmo um alimento espiritual, porque eles iam atrás de Jesus, como eu falei, para receber o milagre, eles permaneciam para aprender da palavra do Senhor, para cada dia mais ir aprendendo de Deus. E aí, o Senhor, no final, ele vai e alimenta, né, a fome daquela multidão, aquela necessidade física ali da multidão. Então, eles saíram dali tudo curado, e fora que muitos milagres ali que a gente vê na Bíblia, que ele cura, ele fala, ó, perdoados são os seus pecados, a tua fé te salvou. Enfim, olha como Deus, nosso Deus, né, ele faz a obra completa. Ele não despede a multidão vazia. E depois ele fala assim, ó, deu ordem aos seus discípulos darem de comer à multidão, lá no versículo 16. Dai-lhes vós mesmos de comer.
quer dizer que nós temos também o que compartilhar. Os discípulos na hora estavam nervosos, não, mas nós não vamos conseguir comprar para todo mundo e não sei o quê. E a senhora falou, o que vocês têm aí? Todos nós temos algo que nós podemos oferecer à multidão, oferecer ao próximo. É um conselho, é uma oração, é uma palavra de Deus ali para eles. Então, a gente tem algo sempre a oferecer. Um louvor que a gente possa fazer, uma leitura bíblica. O que você tem hoje para oferecer? Para apresentar a Deus como um serviço em gratidão a tudo que Ele tem feito. Porque realmente Deus não precisa de nós, é nós que precisamos dele. Só que nós temos que ter algo a apresentar a Ele para que Ele possa multiplicar. Quando eles apresentaram o que eles tinham, que eram esses pães e peixinhos, o Senhor Jesus aí orou e multiplicou. E a gente vê que naquele momento, quando Jesus está sendo tentado, o diabo ele fala assim, ué, diga para essas pedras se transformem em pão. O Senhor não precisava daqueles 5 pães e 2 peixinhos para fazer o milagre dele. Não, ele podia pedir para que aquelas pedras se transformassem em pães. Mas o Senhor queria multiplicar o que eles tinham. Para mostrar que o pouco com Deus ainda é bastante, certo? Agora, as curiosidades que eu trago para vocês, professores, se vocês verem ali como encaixar essas informações ali para os seus alunos, né? Que Deus abençoe vocês. Então, o que Mateus fala? Lá em Mateus 14, do 13 ao 21, ele fala que o lugar onde eles estavam reunidos era deserto, mas não fala nos 200 denários e nem do menino. Então, ele conta ali toda aquela passagem que foi logo que ele descobriu ali que João Batista tinha morrido. Então, ele fala que ele pede para se retirar, né? Vamos nos retirar. Então, ele vai para um lugar deserto para ficar com os discípulos. E aí acontece, ó, ele vê a multidão e toda aquela, o restante da narrativa segue igual. Só que nessa narrativa de Mateus não fala dos 200 denários e nem do menino. Só fala que, né, os discípulos, ó, temos aqui a quantidade ali de pão e de peixinho e só. Certo? Lá em Mateus 6,30, ele reforça que o lugar era deserto. Por que é importante falar que o lugar é deserto? Porque o deserto, ali no lugar do deserto, não tinha lugar para eles poderem comprar, nem para eles não tinha nada, deserto é isso, não tinha nada ali para eles se abrigarem, não tinha lugar para eles dormir, não tinha lugar para eles comprarem nada. Por isso que eles falaram, ó, já está anoitecendo, é melhor despedir esse povo, porque aí eles teriam tempo de ir andando, aí chegar na cidade mais próxima, comprar alimento para eles, encontrar um lugar para dormir, ou voltar para suas casas, enfim. Era o que os discípulos estavam tentando falar. Então, por isso que nas passagens eles mostram, né, que o lugar era deserto. Que mais que fala ali? Que o lugar era deserto, mostram que eles tinham esse dinheiro, porque eles perguntam, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Então, eles falam desses 200 denários, mas será que a gente pode gastar tudo isso para dar comida para esse povo? Então, não quer dizer que eles não tinham dinheiro. Eles até tinham, só estavam perguntando se podiam gastar ou não. E 200 denários era muito naquela época. Porque, olha só, se a gente multiplicar os 200 denários por reais, dá um total de mais ou menos 6.654 reais. Então, é bastante dinheiro mesmo para alimentar aquela multidão. E ainda assim, eles falam, mas ainda não vai ser suficiente, certo? Então, nessa passagem de Marcos, ele fala assim, será que devemos gastar tanto dinheiro para comprar pão? Já em Lucas 9, do 10 a 17, fala de novo também do lugar deserto, fala também que não só para comprar comida aquele povo tinha que ir embora, porque não tinha nada nem para comprar comida e nem para eles repousar, nem pousada não tinha por ali. E aí eles falam dos 5 pães e 2 peixinhos, mas não trazem ali o menino, né? Só falam que o que eles tinham era ali. E ele fala assim, a não ser que nós compremos. Aqui não tem nada, mas nós vamos comprar. E já em João, que é onde nós lemos, né, onde está a base do nosso versículo, do 6, do 1 ao 14, Jesus pergunta, aonde compraremos pão? E Felipe diz que 200 denários não seriam suficiente para comprar pão. E falam do rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas usam essa passagem para dizer assim, que o povo, né, que Jesus, que todos os discípulos, eles eram pobres, carentes, não tinham dinheiro. E não é isso. Eles tinham,
Mas eles estão querendo dizer assim, olha, esses 200 aqui não é suficiente para comprar para todo mundo, né? Ia dar um pedaço de pão para cada um, mas não seria suficiente para alimentar eles. Então, a gente precisa, né? Por isso é que eu gosto de ler todas as versões ali, para a gente ter essa compreensão maior. E era bastante dinheiro, então não eram aqueles pobres que iam pedindo, né, esmola ou coisas assim. Não, eles tinham condições, só que mesmo todo o dinheiro ainda não seria, esses R$ 200 que foi citado, os 200 denários, não sei se tinha mais ou não seriam suficientes para comprar pão suficiente para alimentar a multidão, certo? E aí sim que Deus estava falando ali para eles, né? Que mais? Certo? Precisamos. Qual é o foco da nossa lição? Que é agora, né? Como a nossa lição ela fala muito sobre o repartir, né? A atitude daquele menino que tinha aqueles pães e os peixinhos que leva até Jesus, ele oferece ali, certo? E o Senhor vai e multiplica. Então, mostra assim que ele estava prevenido ali, ele tinha aquela comida. Na Bíblia que eu li fala rapaz, mas em algumas eu sei que traz menino. Então, o que acontece? Ele tinha para ele. Só que no momento que os discípulos passaram perguntando quem tinha alguma coisa para comer, ele não se importou de dividir. Olha o coração, né? Não, vai faltar para mim, mas se eu puder ajudar, eis-me aqui. Então ele achou uma forma de retribuir tudo o que Deus estava fazendo para ele. É claro que por mais que a gente faça, se esforce, o amor de Deus é muito grande, não tem o que nós faça que possamos retribuir. Mas se alguma coisa está na tua mão que você possa fazer, faça. Faça para a obra do Senhor, faça pelo próximo. Ajude nessa questão. Às vezes o próximo está do teu lado, precisando de uma oração, está precisando de um conselho, está precisando realmente de alimento mesmo físico, de um veste, e a gente faz de conta que não vê. Ele, quando tinha uma multidão, 5.000 pessoas, quantas pessoas dizendo que não tem nada, não tem nada, não tem nada, tinha uma pessoa que tinha. Ele também podia dizer, não, também não tenho nada. Mas ele viu a oportunidade e ele falou, não, olha, e nessa oportunidade ele reparte o que ele tem. E assim como Jesus não fazia diferente. Ele repartiu tudo o que ele tinha. Ele repartiu os seus dons, o seu conhecimento, o seu poder, né? A gente vê que ele reparte ali a sua carne, o seu sangue, né? Durante a Santa Ceia, ele repartiu tudo que ele pôde conosco. Então, nós devemos seguir esse exemplo e não ficar ali achando que tudo é meu, tudo é nosso, se eu tirar de mim vai faltar para mim, né? Repreender esse espírito de miséria. Quanto mais quem é fiel no pouco, no muito Deus nos colocará. Amém? Mesmo ele triste com o que aconteceu com João Batista, buscando um lugar para ficar só e descansar, ele escolheu repartir o seu tempo com quem precisava. Olha só que lindo, né? Jesus tinha acabado de saber ali que João Batista tinha morrido, então ele queria ir para um lugar mais sossegado com os discípulos, mas ao invés, né, dele se retirar ali e mesmo fazer de conta que não via a multidão, ele não conseguiu. Ele teve misericórdia daquele povo e falou: não, vamos cuidar deles. Que nós possamos aprender com o exemplo de Jesus, mesmo ele querendo ter um tempo a sós, só com, né, com os discípulos, com quem eram os mais próximos dele, ele vendo a necessidade do povo, ele se compadeceu. Ele deixou de olhar para a sua dor ali naquele momento para olhar para a dor do próximo. Às vezes a gente acha que a nossa dor é tão grande, mas quem está do nosso lado está com uma dor maior. E aí, quando a gente começa a ajudar o próximo, a gente é curado também da nossa dor. Então, quando você está intercedendo por alguém, Deus está cuidando dos seus. Você está intercedendo pela dor do outro e Deus está cuidando da tua dor. Você está levando uma palavra, né, pregando a palavra de Deus, Deus está cuidando das suas necessidades. Ele não nos desampara. Só que nós precisamos pensar, né, e olhar, Senhor, que eu não fique pensando só em mim, mas que eu pense em prol do reino, né, do reino de Deus. Amém?
E sugestão de atividade é aquela que eu trago para vocês, né, ali no início da aula, para a gente memorizar o textuário, que é a da revista, que a gente possa ir passando essa bisnaguinha e eles possam ir servindo os coleguinhas, dividindo com eles, ou você, eu não sei se vocês têm esse costume de dar bala, doce, né, leva, dá ali para eles, assim, olha, hoje vamos ver o fulaninho, divida as balas, dá umas 4 balas para cada um, me fala com quem que você vai dividir suas balinhas. E aí ele divide. E aí, nesse momento que ele vai dividir, quer dizer o quê? Que ele vai ficar com uma e vai ter que dar a balinha para os outros. Mas você vai falar, agora é tua vez, Janice. Com quem que você vai dividir suas balinhas? E aí a Janice vai dividir. E aí é claro que você vai orientando essa divisão de forma assim, olha, para que todos ganhem a mesma quantidade. Veja coleguinhas que está com menos do que você, para que você possa dividir com eles também. E o final, a ideia é que cada um fique com a mesma quantidade de balas, mas que todos eles tenham esse coração, olha, assim como eu estou cuidando dos outros, alguém vai vir cuidar de mim também, certo? Pode ser feito com o pãozinho, ou, né, dar 2 bisnaguinhas para cada um, ou pode ser feito com bala ou com pirulito, como você achar melhor, certo? Mas que Deus abençoe a aula de vocês. Se vocês gostaram da sugestão dessa aula, deixa seu like e até a próxima aula. Tchau, tchau!